Minha gente, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu estou aqui fazendo esse vídeo um pouco de maneira diferente, para relatar a vocês uma experiência, algo que eu sei que realmente foi Deus que mostrou para mim. Uma experiência com Deus que eu tive ontem à noite. Em sonhos, eu fui arrebatada até em alguma cidade. E através dessa cidade, dessa rua, com multidões de casas e pessoas andando na rua, e tudo isto acontecia de dia. De repente, minha gente, eu olhava, eu ia lá para o final da rua e eu olhava para trás. Quando eu olhava assim, em direção àquelas casas tudinho, de repente eu via subir uma onda. Não tem nem comparação de quantos metros era essa onda. Só sei que essa onda, ela cobria montes. Não era casas. Casas para ela era pouco, ficava pequeno. Então eu via cada vez mais aquela onda, ela ia subir. Ela ia se formar como se ela fosse fazer um tsunami. Um tsunami, como se ela fosse se jogar por cima das casas das pessoas. E ali eu começava a alertar as pessoas. Para as pessoas buscar abrigo. Mas as pessoas não estavam nem aí para o que eu dizia. Então eu via duas crianças, eu dizia, meu Deus, dessa forma vai morrer não só as pessoas, mas as crianças, porque elas não querem se proteger. E mesmo assim eu via que ainda que elas subissem em cima do telhado das casas, elas não iam sobreviver, porque as ondas eram mais altas que as casas. Elas chegavam quase ao topo do céu. Então eu falava, mas não tinha jeito, ninguém queria me ouvir, ninguém queria me escutar. Até as crianças ficavam sorrindo da minha cara. E eu dizia que elas corressem e buscassem um abrigo seguro, porque era algo que estava vindo para tirar a vida delas. E elas não queriam nem saber, fazia pouco. Então, eu ficava esperando, atordoada, esperando aquela onda chegar. Eu pensava que era água, mas ao final das contas, quando eu vi aquela onda subindo e ela se jogava por cima das casas, eu me via no telhado de uma casa. Quando eu olhava, não era nada de água, era uma onda de fumaça preta, negra, gigante, que vinha em direção às pessoas. E de repente ficou escuro, como um quarto escuro, sem luz nenhuma. E eu olhava assim, tudo breu, tudo escuro, porque você não enxergar nada. Eu via algo preto, sombrio, voando. Voava, algo sombrio, e esse algo sombrio, ele vinha em direção a mim. Enquanto os outros lugares já estavam tenebroso, escuro. E eu dizia, eu não tenho medo de você. E aí eu me acordei. O que Deus quer dizer com esse sonho? Que realmente esses sonhos têm a ver com Deus. Deus me fez entender. Assim como anos atrás eu ouvi também um relato de um senhor que ele era pregador da palavra, simples, um homem simples, mas Deus o já levou. E ele relatou em alguns temas do vídeo dele sobre o arrebatamento. E ele dizia, certa vez Deus me mostrou um arrebatamento com
uma cidade e ela estava cheia de lama. E eu pisava na lama. E aquela lama, ele perguntava a Deus o que era aquilo. E as pessoas mergulhando e submergindo naquela lama. Não tinha jeito de subir para o céu. E ele dizia, isso aí é o pecado. As pessoas estão se afundando no pecado. Então, esse sonho comigo foi da mesma forma, de maneira diferente. Já não foi como ele, porque ele falou que ele estava em terra, e ali cobriu tudo, uma fumaça, e quando ele olhou, estava tudo, o lugar onde ele pisava era uma lama preta, e essa lama cada vez mais fedia como se fosse esgoto, e as pessoas se sujavam. E Deus, ele me fez entender que aquela nuvem negra que estava vindo sobre aquela cidade, sobre aquele povo, cobrindo todas as casas, a ponto de cobrir as pessoas, é o pecado. As pessoas estão envolvidas no pecado. Não querem se arrepender. Não quer dar glória a Deus, não quer servir a Deus como o único Senhor. E mais uma vez não quer se converter. Elas acham que é um peso servir a Deus. Elas dizem muitas das vezes para a gente que é crente, é mentira deles. Não está vendo que ninguém se converte, não para de fazer algo que a gente faz, que é todo mundo que faz. Deus sabe que a gente é pecador. Isso é o que o diabo tem posto na mente das pessoas. Das pessoas que ainda não vieram para ver a verdade, para se libertar na verdade que é Jesus. E cada dia que passa, elas estão se afundando no esgoto, no mar do pecado, da imoralidade. Estão fazendo coisas que Deus não se agrada, estão adorando coisas que a palavra de Deus condena e continua teimando. E elas vão ser submergidas. Elas vão ser muitas levadas para o fogo do inferno, numa morte eterna ali, onde é separação de Jesus totalmente, porque as pessoas não querem dar crédito à palavra de Deus. As pessoas não acreditam no que Jesus ele fala sobre a palavra. As pessoas têm Jesus como se fosse um aleatório, somente na autoria, achando que foi um conto de fada, e o que os crentes falam que vai acontecer, não vai acontecer. Eles não veem que o que a palavra de Deus fala está se cumprindo. O inimigo cegou de tão ponto a mente deles que eles não querem nem ver. Isso aí Deus me revelou que era o que eu pregava, que era o que eu falava às pessoas, para buscar um abrigo para as pessoas que algo estava vindo ruim sobre elas, e elas davam gargalhada, elas não queriam entender. É a gente pregando a palavra de Deus e as pessoas querendo se dar por religiosas, achando que já serve a Deus, elas não acreditam na verdade, elas querem ficar na mentira e elas não estão nem aí. Enquanto muitos não estavam nem aí dando gargalhada, achando que não estava nem aí. De repente, aquela nuvem veio e levou a todos. Aquela fumaça negra veio e levou a todos. E é assim que vai acontecer, é assim que está acontecendo com o povo. E é uma pena, porque são mais povos religiosos. São mais pessoas que dizem que servem a Deus e não servem, porque não acreditam em Jesus, não acredita no que Jesus fala. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então essas pessoas, elas não querem acreditar que Jesus falou a verdade, que elas só podem ir a Deus através de Jesus. Elas colocaram na mente delas essa ilusão, que é outras coisas, que é outros nomes que levam as pessoas até Deus, mas elas não querem colocar Jesus como foco, como objetivo da vida dela, como é que é para ser, como a palavra de Deus diz. Então, minha gente, esse foi um testemunho de dizer para vocês, vamos cada dia mais aproximar da palavra de Deus, porque Jesus está voltando. E essa nuvem negra já está sobre o ar.
ela está levando as pessoas iludidas no feitiço da ilusão. E elas estão crendo que morreu, acabou. Outras estão crendo, morreu, Deus é que sabe se vai para o céu, se vai para o inferno. Enquanto elas deviam prestar atenção na palavra e elas fazer a escolha delas, aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da vida delas, se converter do que a palavra de Deus diz que é para se converter, desprezar e seguir a Jesus de verdade para elas subir para o céu. Ora, até os que já sabem dessa verdade, se desviar, se sair do caminho, se sair do foco, eles sabem que eles não vão ser salvos. Quanto mais esses daí, que não está nem aí para a palavra de Deus, que acha que é mentira. Está escrito na palavra de Deus, se o justo é punido, quanto mais o pecador. Se há rigor para aqueles que servem a Deus, se não fazer o que Deus manda, quanto mais aqueles, vai ter mais castigo, aqueles que não quiseram saber de Deus. Então, meus amados, é muito importante você analisar a palavra de Deus com verdade. Os dias estão ficando difíceis, a coisa vai ficar apertada. E quem não se basear na palavra de Deus, quem for atrás só de revelação, só disse-me disso, vai quebrar a cara. Porque a revelação verdadeira está na palavra de Deus. Então, tem pessoas que ela diz assim, eu aceitei. Vamos supor, eu vi uma pessoa que ela é religiosa e eu acho que ela foi para um culto. E lá, o pastor, acho que bem perguntou, você quer aceitar Jesus hoje? Porque isso não é nenhum mandamento para você fazer. A gente aceita Jesus quando a gente sente no coração e a gente mesmo se apresenta e diz, eu quero receber Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Aí tem pastor que quando termina o culto fica fazendo esse apelo. Aí as pessoas, por emoção, vai e não serve do jeito que é. Aí volta para trás. Por quê? Porque foi através da emoção, não foi Jesus que chamou essa pessoa? Então, essa pessoa foi e disse, estava mais do que na hora. Já aceitei. Como essa pessoa aceitou Jesus? Se essa pessoa ainda acredita em Antônio, acredita que Maria leva até Jesus, acredita nas imagens de escultura, que é o que ela só vive adorando no tempo que ela vai. Como uma pessoa dessa aceitou Jesus? Porque que eu saiba, quem aceita Jesus serve só o Senhor Jesus. Não vai estar num templo cheio de imagens de escultura, que é o que a palavra de Deus condena, o tal dos santos que eles fizeram para ele, que é o que a palavra de Deus condena. O que é que uma pessoa diz que aceitou Jesus e vai estar no lugar desse? Então, uma pessoa dessa não aceitou Jesus. As pessoas têm que entender, se converter a Deus de verdade é um compromisso dentro da gente, entre a pessoa e Deus. Não é para agradar as outras pessoas que estão de fora. É algo que é muito maior. Quando alguém aceita Jesus, porque a palavra tocou no coração e a pessoa acreditou e Jesus se revelou para ela de verdade, quem ele era. Por isso que não existe muitos convertidos por aí. Crente até o diabo é, mas ele não obedece. E tem que ser convertido, como a palavra de Deus ela manda. Se arrepender dos seus erros, não praticar mais o que a palavra de Deus condena e você servir a Ele como o único Senhor. Não ter nomes, nem ninguém mais na sua vida que você se dirija como santo, ou como Deus, ou como deusa. Só o Senhor Jesus, porque você já entendeu que Ele é a única verdade, que Ele é o único caminho, que Ele é o único objetivo, o único que pode levar para o céu, porque Ele é a salvação. Então, meus amados, vamos deixar Jesus falar através da palavra. Não fique fazendo apelo para as pessoas aceitar Jesus só de emoção,
porque isso não vai dar certo. As pessoas têm que se converter dela dentro mesmo. É o Espírito Santo que tem que convencer ela que Jesus é verdadeiro e o que ele está falando na Bíblia Sagrada é a verdade, assim como ele só fala a verdade. Mas não por emoção, porque por emoção muitos aí estão disfarçados, como o diabo, que ele está disfarçado de santo, de santa, de anjo de luz, e ele é o diabo. Ele se mostra bonito por fora, mas por dentro ele é um terror. A feiura dele é enorme, porque ele é a maldade pura. Ele sabe que com a boniteza dele, com o engano dele, ele vai arrastar muitas pessoas para aquele lugar de sofrimento onde ele já está determinado para ir. Então, meus amados, esse vídeo foi apenas para eu relatar essa experiência que eu tive com Deus e que todos possam cada dia mais buscar a face do Senhor Jesus, entrar em oração, porque as coisas não estão para brincadeira. Cada um ore, cada um peça a misericórdia do Senhor Jesus e agradeça por todos os dias você estar de pé, porque as coisas vão ficar difíceis, as coisas vão apertar e já tem pessoas aí que não estão suportando a palavra de Deus, ouvir a verdade de Deus, de tão sujas que as pessoas estão enganadas pelo mal. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, para que mais vida possa ser salva, através da palavra do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus, Shalom, Adonai.